Que Jesus nos envolva nesta tarde de terça-feira, que Ele nos fortaleça para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Vamos aproveitar a oportunidade para dar continuidade aos nossos estudos, o livro Céu e o Inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo. Vamos conhecer um pouco mais. Nós estamos aqui na segunda parte, no capítulo 1, a segunda parte, a passagem. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo tão fracos, se rompem sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento algumas vezes, mesmo em realidade, falo encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí, para ele, uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando estes laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar, livre, disposto, aliviado de um grande peso e todo alegre por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica em toda a sua força é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois, senão depois da morte. E nesse caso, como em outros, não pôde se operar instantaneamente. O espírito, apanhado de improviso, está como atordoado, mas sentindo que pensa, se crê ainda vivo, e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte, mesmo a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento. Em outros, pode-se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem, para algum, nada de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outra é uma situação terrível, e no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa, o corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma que delas experimenta atrozes sofrimentos. Nós sabemos que quanto mais evoluído é o espírito, mais menos sofrimento. Quanto mais evoluído, menos sofrimento. Aquele espírito desapegado
a todos os tipos de bens. Tem espírito que é apegado ao corpo físico, ele não tem bem nenhum, mas ele se apega tanto ao corpo físico como se fosse viver eternamente. E aí, é claro que vem sofrimento, né? No caso do suicídio, aí é outra história, é outra coisa, mas nós devemos nos desapegar, não devemos ser apegados a nada. Enquanto estivermos por aqui, nós temos que zelar, guardar aquilo que temos. E qual é o nosso maior bem? Qual é o nosso maior patrimônio? A vida orgânica, a vida do corpo físico, a vida física. É o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. Mas nós sabemos também que nós não viemos para cá para viver eternamente. Nós temos o conhecimento de Jesus, que foi embora aos 33 anos de idade, passou por uma provação da qual não merecia, para nos dar exemplo, não é? Então nós não temos que nos apegar ao ponto de fazer com que o espírito sofra horrores, não é? De maneira alguma. Vamos zelar pela vida, zelar pelo corpo físico, zelar pelo maior patrimônio. Mas quando chegar o momento, sem nenhum apego, nós não nascemos para viver eternamente aqui. Nós temos que ter na mente que nós não somos daqui. Nós não somos terráqueo. Nós não somos, nós estamos aqui passando aí uma temporada, um aprendizado. Mas muitos, milhares de seres humanos não pensam desta maneira. Eu penso nisso desde muitos anos. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui para um aprendizado. Quando nós recebemos o nosso diploma, o nosso certificado, vamos embora. Vamos nessa. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e preferi-la. A vida terrestre é preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce sob esse aspecto a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar. Aos seus olhos ele a vê e a toca, por assim dizer. Em todos os instantes, a dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas
que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto ele se reconhece, nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. O Espiritismo seguramente não é indispensável a esse resultado, também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito, a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam o seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual, por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes e de encorajamento. Tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo se é sofredor. Excita-o ao arrependimento, que somente pode abreviar-lhe os sofrimentos. Realmente, o Leon Denis, em uma das suas obras, se não me engano o livro chama-se Após a Morte, ele cita que o desencarne é menos doloroso do que o reencarne, porque o espírito, no momento em que é chamado para se preparar para a reencarnação, ele reluta. Por quê? Porque ele não sabe o que vai encontrar aqui. Ele vem para o desconhecido, totalmente. Não sabe quais são as suas condições, as suas provações, e então ele reluta. Então ele cita que o desencarne é como aquele grande sono, quando você está bastante cansado, que você deita, você dorme de tal maneira que no dia seguinte você diz: nossa, eu dormi tanto que alguém podia até me carregar que eu não percebia, aquele sono pesado. Então você não acorda. O desencarne é isso. Quem já fez uma cirurgia, mesmo simples, e tomou, por exemplo, a anestesia geral, eu fiz uma cirurgia de hérnia, apaguei, eu acordei no dia seguinte, no mesmo horário que eu costumava levantar para trabalhar, eram 5 horas da manhã, eu acordei meio assustado, assim, falei: nossa. Quando eu tentei fazer força para levantar, aí eu percebi que eu estava em um quarto todo branco, um lençol branco, eu vi que estava manchado de mercúrio. Aí eu lembrei que eu tinha sido submetido a uma cirurgia. Aí já estava chegando a enfermeira, falou: calma, calma. Então é isso. Se eu tivesse, por exemplo, desencarnado nessa letargia, nesse sono aí da cirurgia, mas normal, eu tinha ido embora, só ia perceber depois quando o mentor espiritual, o espírito falasse comigo, aí que eu ia perceber que eu já não pertencia mais ao mundo físico, né? É isso aí. Por falar em Leon Denis, hoje, dia 12
ele completa 95 anos da sua passagem do desencarne, né? 95 anos que o nosso amigo, nosso irmão Leon Denis partiu para a espiritualidade. Se não me engano, ontem foi o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que completou 122 anos, né? Ele desencarnou em 1900, então, portanto, 122 anos. Vamos seguindo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde de todo mal e possamos prosseguir aí a nossa caminhada, aprendendo, né? Aprendendo, ensinando, aprendendo, assim é a nossa vida. Lembrando que ninguém sabe nada e que somos todos aprendizes. Uma ótima tarde a todos e na próxima semana estaremos aí novamente em um novo capítulo, né? Capítulo 2, Espíritos Felizes, né? Então, uma boa tarde a todos.